Mas há muitos casos de brasileiros que deram positivo para o vírus, foram tratados e já estão curados. Por isso, o Domingo Espetacular tem uma notícia de esperança. O governo federal determinou regras para uso da hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19. A combinação do remédio com um antibiótico tem apresentado resultados positivos no mundo e aqui no Brasil também. Coronavírus e hidroxicloroquina. Duas palavras que ganharam o mundo. Hydroxychloroquine. Eficácia da cloroquina. Esta semana, pelo menos 4 brasileiros internados no Hospital IGESP em São Paulo deixaram a UTI depois de passarem uma semana usando um composto de hidroxicloroquina com azitromicina. O protocolo é utilizado, os protocolos internacionais, de 5 a 7 dias. Optamos por fazer uso dessa medicação para se avaliar os resultados. Em quem utilizar? Nós utilizamos os pacientes internados e estão internados porque eles têm comprometimento pulmonar, né, e são pacientes de risco. Os resultados deixaram os médicos esperançosos. Doutor, está comprovado que as pessoas saíram da UTI por causa do medicamento? Esses que saíram da UTI ainda estão internados no apartamento, mas eles estão com boa evolução. E existe uma possibilidade, e vários relatos no mundo inteiro, de uso com eficácia. Mas, por enquanto, não dá para estabelecer uma relação de causa e efeito. O cardiologista Felipe Santos, de 31 anos, se viu numa situação inusitada ao saber que havia contraído o coronavírus. Uma falta de ar que me chamou a atenção, uma falta de ar ao repouso, uma dificuldade importante de falar, de soltar 1 ou 2 palavras, tendo que puxar o fôlego. Com o diagnóstico atestando positivo, Felipe ficou 2 dias na unidade de terapia intensiva e depois foi para a enfermaria. Na enfermaria foi administrado as medicações hidroxicloroquina e azitromicina, com boa melhora do quadro clínico. A falta de ar melhorou bastante, consideravelmente, e a tosse também, sem contar da febre, que logo após a administração não tive mais. Novos exames mostraram uma grande evolução no quadro clínico do Dr. Felipe. Mostrou uma importante melhora da imagem radiológica, importante melhora do padrão de pneumonia viral. Praticamente, se olhar uma tomografia, a minha tomografia de tórax hoje, uma tomografia de um indivíduo saudável. Isso eu fico bastante feliz com o tratamento, até que experimental, mas no meu caso foi de grande valia. Dona Marli, de 62 anos, esteve internada por causa da doença na UTI de um outro hospital na capital paulista. A equipe aplicou a mesma combinação de medicamentos e a idosa se recuperou. Ela e a filha contam que os sintomas surgiram no início da semana passada. Eu fiquei 6 dias em casa, eu pensei que era uma gripe comum. Então eu fiquei tomando todo tipo de antigripais, todos. Comecei a beber água, né? Mas aí eu comecei a sentir muito enjoo. Eu comecei a vomitar. Tudo que eu comia eu vomitava. Não conseguia, aí eu percebi que não estava mais respirando. Dona Marli chegou a ir a 2 hospitais públicos e foi liberada. Me deram o remédio antigripal e mandaram para casa. Aí no 3º dia eu falei para minha filha, me leva para algum lugar, eu estou morrendo. A minha sensação é que eu já estava morrendo. Ela acabou internada na UTI do Hospital Beneficência Portuguesa com um quadro de pneumonia aguda. Doía, um pouquinho que você conseguia respirar, doía o peito. Parece que o peito dentro estava tudo em carne viva. Um pouquinho, você respirava um pouquinho, doía tudo, ardia. E não podia tossir. Em 7 dias, Dona Marli teve uma melhora de 100% e recebeu alta. Minha mãe está super bem, graças a Deus. Eu estou próxima delas porque eu já não estou tossindo mais. Ela não tosse mais. Meu pulmão está limpinho, não estou tossindo, não estou espirrando. A recomendação atual, como essas medicações, elas não têm um efeito comprovado, elas têm um potencial, de uma forma geral, os candidatos, pelo menos nessa fase que a gente está imaginando, são aqueles 20% mais ou menos das pessoas que têm uma chance de ir para a doença mais grave. As pessoas querem ter esperança, né?
O sulfato de hidroxicloroquina foi desenvolvido na década de 40 para o tratamento da malária e de doenças crônicas como lúpus, artrite reumatoide e dermatológica. O medicamento também já demonstrou eficácia em relação à gripe H1N1. Esse potencial chamou a atenção de muitos pesquisadores que passaram a explorar o medicamento no combate à Covid-19. A gente tem um estudo que foi lançado na França e tem outros em andamento. E esse grupo que usou hidroxicloroquina associado à azitromicina teve um desfecho, um final dessa internação melhor, mais favorável. O que quer dizer? Que ela foi a causa da cura? Não, mas que esses pacientes que receberam essa medicação se saíram melhor da infecção do que os outros. Ou seja, não há uma palavra final sobre a hidroxicloroquina. Mesmo assim, a notícia provocou uma corrida às farmácias. Visitamos várias drogarias e farmácias de manipulação. Sem saber que estavam sendo gravadas, a resposta das atendentes era sempre a mesma. Hidroxicloroquina não tem? Hidroxicloroquina você tem? Não, Nem com receita? nem com receita. Tá em falta, é isso? Tá em falta. Produto que está em falta, quando tiver, só com receita médica. Então, é tudo pro corona agora. Nem sei, porque já não é um remédio que tinha muita procura, mas nesses últimos dias todo mundo só aprendeu para que ele é. Muitas dúvidas ainda pairam no ar sobre hidroxicloroquina. Por isso a gente vai conversar com o Dr. Roberto Amazonas, que é diretor médico científico. É verdadeiro, doutor, essa união da hidroxicloroquina junto com a azitromicina? De fato, nesse estudo, os pacientes que receberam a hidroxicloroquina junto com a azitromicina tiveram uma resposta que a gente pode chamar de mais rápida no sentido de eliminar o vírus. Mas o que é importante frisar? Para a gente ter uma resposta definitiva, uma resposta que realmente encoraje as grandes autoridades de saúde e dê segurança para os pacientes, nós precisamos realizar estudos clínicos com um número maior de pacientes. Outros hospitais do Brasil também estão recorrendo a essa medicação. Cerca de 35 pacientes que estão aí, já começaram o tratamento hospitalar, evoluíram com melhora significativa, estabilizaram os padrões febris, melhoraram o padrão radiológico, tá, da tomografia, com aquele padrão em vidro fosco, e aí tiveram aí uma condição clínica adequada para poder seguir o tratamento em domicílio.